Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 28º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. E atenção que este episódio vai ser importante. Mas antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Para montantes acima deste, é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€, e eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, tá bem? Por isso é que eu utilizo uma conta em euros para evitar esta taxa, mas sabendo que eles também têm uma conta em dólares, que já é possível criar. No entanto, pronto, aqui nos ETFs eu prefiro adquirir em euros, tá bem? De qualquer modo, eu quero partilhar contigo o lucro não realizado que estou a ter neste momento, que é de 4.347 aproximadamente, sendo que está tudo a verde. Ou seja, mesmo aqueles ETFs que eu adquiri já estão a ter aqui uma grande rentabilidade. Estamos a falar daqueles que eu foquei na Europa. Porquê? Porque eu vi que estavam na zona 3 e que tinham talvez um potencial de subir dentro daquele curto espaço de tempo. E tal como podemos ver, teve aqui uma grande subida. Repara, da zona 3, olha só o quão volátil e o crescimento que teve neste curto espaço de tempo. Já está na zona 1, quase a atingir novos máximos absolutos. Por isso é incrível o quão as coisas podem evoluir num curto espaço de tempo. Portanto, mesmo na zona euro, houve aqui um grande aumento na volatilidade e por isso eu tive que fazer um ajuste nas zonas, está bem? Isso depois vamos ver no meu ficheiro, mas de qualquer modo eu quero partilhar contigo algo muito importante, que é o quê? É aqui algumas dúvidas que houve relativamente ao cálculo que eu utilizo aqui neste ficheiro, está bem? E agora vou explicar. Eu também coloquei aqui algo para te auxiliar para quem quiser utilizar este ficheiro, aliás, para quem quiser utilizar desde que esteja no Patreon, está bem? Porque isto é apenas no Patreon, existe uma password para aceder a este ficheiro, mas de qualquer modo eu quero te explicar aqui a fórmula que está por detrás e também como eu arranjei uma forma de simplificar para não ter aqui tanta confusão relativamente a esta fórmula. Mas pronto, já passa esta parte. Primeiro deixa-me colocar aqui o lucro que estou a ter neste momento. Portanto, se estamos na zona 1, tanto no Euronext 100 como também aqui no S&P 500, está bem? Nestes dois índices, significa que vou investir cerca de 400. Portanto, eu vou colocar 400, cerca disto, eu depois ajusto, está bem, no final do vídeo, e aqui vou colocar o lucro que estou a ter neste momento, que é de cerca de 4.340, está sempre a alterar, 4.347,68. Ok, o ritmo anualizado que estou neste momento é de 25,77%, ok? Isto tendo em consideração que já estou aqui no 28º mês. E agora, o que está por detrás é a seguinte fórmula, ou seja, esta é a fórmula para o cálculo do valor futuro com juros compostos anuais e aportes mensais, porque eu quero que tu entendas que descobrir a percentagem por detrás do ritmo que estamos a ir, e atenção à palavra ritmo que estamos a ir anualizado, é muito difícil de encontrar. Ou seja, tu nesta calculadora, isto aqui não é só, desculpa lá, agora tenho que ir cá para baixo, isto aqui não é só esta fórmula aqui dos juros compostos, não, para tu descobrires a percentagem não é só ires buscar e isolar neste cálculo, claro que não, porque nesta tabela que eu vou-te mostrar aqui em cima, para apresentar estes cálculos e descobrires este I que tu introduzes aqui é muito mais complicado. Porquê? Porque tens todos estes inputs, está bem? Tens várias variáveis e é muito mais complicado do que aquela forma, está bem? As coisas não são assim tão simples, é normal que quem está nesse lado e não tem cálculo financeiro, etc, ainda por cima, mesmo esta fórmula não se dá no cálculo financeiro introdutório, portanto é um bocadinho mais avançado e eu percebo perfeitamente que não seja simples de entender, mas eu vou tentar explicar, não aquela fórmula porque mesmo para mim é complicado explicá-la, mas o que é que está por trás. Então, se tu reparares nesta tabela diz o total de juros, aqui dizer total de juros ou dizer lucro é a mesma coisa, tá bem? Isto aqui é só uma questão de terminologia, mas só para tu entenderes o seguinte, que eu vou fazer aqui um teste que é, utilizando esta calculadora, ok, os mesmos pressupostos, o investimento inicial eu coloco apenas 1€, porque não se pode colocar 0, porque aqui começa logo com os 500, porque o meu investimento mensal médio são os tais 500, tal como podemos ver aqui, que está nos 490,25. Aliás, pronto, para ser mais exato, devia ser os 490,5. 490,25. Ok, só para ser mais exato, não me deixam colocar vírgulas, então pronto, 490. Aqui o investimento que eu faço é mensalmente, o prazo eu vou colocar 27 porque é aquilo que me falta até os 55, sendo que para ser exato eu devia colocar o prazo total desde que eu comecei, assim sendo seria cerca de 29 ou 30 anos. Mas pronto, para este caso até vai ser irrelevante porque nós não vamos chegar ao final da tabela. Depois, aqui a taxa de juros, vou colocar aquilo que estou a ter neste momento, ok? Aquilo que apresenta, só para tu veres que isto está correto, que é 25,77. Pronto, 25,77. E aqui os juros compostos são anualmente porque nos ETFs acumulativos, ok, o que acontece é que quando as empresas pagam os dividendos, aquilo é automaticamente reinvestido no próprio ETF, mas as empresas têm diferentes prazos para pagarem os seus dividendos, entendes? Por isso eu poderia colocar aqui trimestral, mas por uma questão de simplicidade eu vou colocar anuais também, por isso vou aqui calcular. Isto agora vai dar um valor aproximado, portanto vou aqui ao mês que estamos, que neste caso é o 28º, e podes ver que diz que deveria ter aqui cerca de 4.250€ em
em lucro. E se nós formos ver aqui na tabela, o que é que eu coloquei? Coloquei 4.347. Pronto, isto não é exatamente o mesmo valor porque eu utilizei uma forma simplificada de chegar àquilo que eu queria, mas é muito próximo, está bem? É claro que pode variar aqui uma centena, qualquer coisa por aí, mas é próximo o suficiente para eu ficar satisfeito com estes resultados e com esta tabela. Porquê? Porque eu não queria utilizar esta forma. Porque isolar o I, ou seja, isolar e encontrar esta taxa, não dá para fazer sequer manualmente. Tu tens que utilizar ou um método interativo, seja Newton, Raphton ou mesmo bisseção, porque tu também podes usar a função fsolve, ferramentas computacionais, usar Python, etc. Ou então fazer uma interpolação manual. Mas eu arranjei uma solução mais simples que é, tu consegues colocar aqui a tabela toda com base no teu objetivo, que neste caso é o S&P 500, com aquela rentabilidade dos 10.26%. Aliás, se calhar é por isso que não está aqui a dar exatamente o valor correto. Ok, já sei porquê. Porque, entretanto, o S&P 500 também alterou, porque está já nos 10.58 e eu ainda não atualizei isto. Então 10.48, deixa-me só alterar o objetivo para 10.58. Pronto, agora já houve aqui uma ligeira mudança. Portanto, aqui tem que alterar o 25.105. Desculpa lá que eu descobri só aqui uma coisa no instante. 25.105. Então vou aqui acima. Ok, já percebi que isto não vai fazer grande diferença aqui no 28º. Está bem, pronto. Tudo bem. De qualquer modo, eu quero que tu tenhas noção do seguinte. É que eu utilizei um método mais simples, que é o quê? Eu coloquei aqui a tabela toda, está bem? E depois utilizei uma regra de 3 simples, ok? Porque é possível utilizar a regra de 3 simples a partir da tabela mensal da calculadora de juros compostos, com base na rentabilidade projetada, juros totais da projeção, valor mensal investido e juro lucro total neste momento, para obter a rentabilidade em percentagem aproximada, entendes? Porque se tu quisesses apenas saber o lucro com base no investimento, bastava fazer uma conta muito simples, que é apenas lucro não realizado a dividir por investimento vezes 100. Mas não é isso que eu quero saber é o ritmo, ou seja, eu quero saber é qual é o I, que é o meu lucro em percentagem anualizada em termos de ritmo que estou a ir neste momento, está bem? Por outras palavras, é com base em todos estes dados, se não tivéssemos, ou seja, dando só estes dados a dizer qual é que é o investimento, qual é que é o lucro que estamos a ter, então que nos diga a calculadora qual é que é o I, está bem? Neste caso, eu até estou a colocar manualmente esse I, mas eu quero é que naquele fecheiro me diga qual é o I, está bem? Portanto, aqui como é óbvio, neste site ou qualquer outro, tu não vais encontrar uma forma de saber o I porque não é simples, está bem? Por isso é que eu tenho o meu fecheiro para me ajudar a dizer aproximadamente qual é que é o I. Neste caso é a rentabilidade em percentagem, pronto, aproximada. Pronto, tinhas estes métodos que são muito mais difíceis na minha opinião porque eu não tenho conhecimento suficiente para chegar lá, mas eu arranjei um método que é aproximado, está bem? Pronto, é só para tu saberes a distinção entre saber este I que está na calculadora, está bem? Dos juros compostos com todas estas variáveis e a diferença de saber qual é que é o lucro que estás a ter neste momento com base num cálculo simples que é o lucro que estás a ter a dividir por investimento vezes 100. Ou seja, investimento, pronto, total. Ou seja, o lucro que estás a ter total a dividir por investimento total vezes 100. Pronto, isso diz qual seria, mas isso não seria exato porque à medida que tu fazes um novo investimento, obviamente que vais contribuir negativamente na medida em que se tu fazes um investimento de 500 mensalmente, não é? Tu assim que fazes esse investimento, estás a adicionar no denominador, mas no numerador, ok, do rácio, tu não estás a adicionar nada. Porquê? Porque quando fazes um investimento não estás a ter lucro, porque nós assim que fazemos um investimento não temos lucro, temos que esperar algum período e é se tivermos lucro, porque também podemos ter prejuízo, mas no momento em que fazemos um investimento não há qualquer lucro, correto? Portanto, sempre que eu faço uma aquisição nova, eu começo praticamente no break-even. E é isso, para não estar a ser prejudicado dessa maneira e querer saber o ritmo anualizado que estou a ir com base no meu objetivo, então eu quero descobrir este I, está bem? Que é apenas dado desta forma. Pronto, eu espero ter conseguido explicar da melhor forma possível aqui a minha técnica para descobrir então o I. Mas é claro que isto não deixa de ser sempre valores aproximados, por isso se tu queres saber valores exatos, a única forma é utilizar esta fórmula, está bem? E depois utilizar aqui um método, seja interativo, seja ferramentas computacionais, seja outra maneira que queiras encontrar. É claro que quem tiver muito conhecimento na área consegue fazê-lo. Eu arranjei esta forma simples. Pronto, passando agora ao Cost Fire. Eu neste momento tenho 28 anos, ou seja, fiz há pouco tempo, quero-me reformar aos 55. Aqui o valor anual que eu pretendo gastar para a minha reforma é cerca de 12 mil. O que eu tenho neste momento investindo em ativos a contar com o lucro é 17.700 aproximadamente. A minha contribuição mensal média é cerca de 500. A taxa de crescimento anualizada a longo prazo, pelo menos que eu coloquei aqui com base no S&P 500, portanto eu nem sequer estou a colocar a minha percentagem de 25, né, que estava 25.45%, está aqui 25.75%, está bem, não estou a colocar esta porque eu acho que esta é muito otimista e eu tenho neste momento esta percentagem porque o mercado tem ido muito a meu favor. É claro que eu fiz boas escolhas na minha opinião, mas o mercado tem ido muito a favor nestes últimos anos, ainda bem que assim foi, mas tem que ser realista e pensar que ok, também pode haver aqui grandes quedas e portanto algo mais realista são estes tais 10.58, também mesmo que seja distante daquilo que eu estou a ter neste momento. Pronto, 10.58 foi o que eu coloquei aqui. Depois inflação média analisada para longo prazo mais pessimista de 3%,
4%, tá bem? E a taxa de levantamento segura no primeiro ano de 4,5%, tá bem? Por isso, isto diz que vou atingir o meu cost fire daqui a 4 anos, portanto daqui a muito pouco tempo. Ou seja, isto diz que aproximadamente nos meus 32 anos, se assim quiser, eu posso parar de investir, que quando eu tiver a 55, então eu vou atingir o meu fire number, que seria os 266.667. Por isso, é claro que é muito bom existir a possibilidade que daqui a 4 anos eu posso parar de investir, que talvez consiga atingir este número aos 55, está bem, na reforma, mas, e atenção, com base nestes pressupostos, mas eu não vou parar de investir daqui a 4 anos, está bem? Eu vou estar continuamente e assim que atingir o cost fire, eu vou querer outro objetivo, está bem? Por isso vai ser o fire normal, fat fire, etc. Por isso vamos por aí fora e sempre a ambicionar um objetivo maior, ok? Nunca vamos parar porque não existe limites para a nossa ambição. De qualquer modo, vamos passar então ao S&P 500. Por isso, podes ver que neste momento estamos na zona 1, tal como eu disse, e o investimento vai ser cerca de 400. Assim sendo, eu vou passar aos vossos comentários e vamos começar aqui com o David, que diz: obrigado por mais um vídeo informativo e orientador. Gustavo, tudo bom? Obrigado. Depois temos mais um excelente vídeo e explicação das várias escolhas. De seguida temos: boa tarde, Gustavo, desde já parabéns pelo excelente conteúdo. Tenho uma questão relativamente ao valor que colocas para os gastos anuais na reforma no cálculo do cost fire. 12.000 anuais, ou seja, 1.000 por mês. Não te parece um valor muito curto? Obrigado e um abraço. Então, aqui tenho duas coisas a dizer, que é, primeiro, cada um deve colocar para o seu perfil, tá bem? Eu coloco para o meu, para mim 12.000 é totalmente ok, pelo menos com base nos meus pressupostos, mas mesmo assim eu coloco uma projeção em termos de inflação de 3%. Ou seja, na verdade, se eu não contabilizasse com inflação, ou seja, que as coisas vão estar mais caras, eu até conseguia atingir o cost fire muito mais cedo. Aliás, se eu, por exemplo, fosse aqui e colocasse 2%, tu irias ver que eu iria atingir daqui a 3 anos. Se eu colocasse num 1%, então que iria atingir daqui a 1 ano. Então, e se colocasse 0, já tinha atingido. Por isso, isto já tem em consideração que as coisas vão ficar mais caras. É por isso que isto demora mais tempo a atingir o cost fire, também porque tem em consideração essa inflação. Mas de qualquer modo, mesmo tendo em consideração que 12.000 pode ser talvez pouco no futuro, mesmo a considerar a inflação, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar a investir, ou seja, quando chegar ao cost fire, eu depois vou ter outro objetivo, vou utilizar talvez outra calculadora e muito provavelmente o valor que eu vou ambicionar gastar por ano vai ser superior, entendes? Eu só estou a utilizar agora estes valores, mas a realidade no futuro provavelmente vai ser valores, ou seja, possibilitar valores muito maiores que estes. Pronto, espero que esta parte tenha explicado e vamos passar ao próximo comentário. Então, boas, Gustavo. Antes de mais, obrigado pelo trabalho. Pode explicar porque não este ETF em vez do que adquiriste, talvez por ter menos volume de empresas. Em relação aos globais, podes analisar o FWIA de Invest numa próxima. Abraço e bons investimentos. Então, o XESC é este ETF, ou seja, da Xtrackers. Portanto, estamos a falar de um Stocks 50, que é full replication, ou seja, as 50 empresas com maior capitalização de mercado na zona euro. Vamos ver que tem realmente um grande fund size, são as 50 empresas, full replication, acumulativo, total expense ratio até pequeno, e se formos aqui para baixo podemos ver a sua composição. Então, podemos ver que tem a ASML, que eu concordo, mas repara, agora tem a SAP, tem Louis Vuitton e por aí fora. Eu não sei se te recordas, mas eu salientei no episódio passado que eu queria, está bem, devido à queda que teve e que acredito que possa recuperar, e acho que até já recuperou, que era ter neste ETF a Novo Nordisk. Lembras-te? Que é literalmente a empresa pública com maior capitalização de mercado na Europa. Por isso é que eu quis este ETF, está bem? Que apesar de ter um total expense ratio superior e até tem, acho eu, um fund size inferior, deixa-me lá só confirmar, sim, até tem um fund size inferior, que é indiferente porque são os dois grandes, não é por ter mais empresas, mas sim por ter as empresas que eu quero. Ou seja, aqui o facto de ter a Novo Nordisk e até ter uma exposição grande, ou seja, um peso grande dentro deste ETF, que isto para um ETF até é bastante, sinto mais confortável. Também tem outras, por exemplo, a Zurich, que este penso que não tenha, pelo menos no top 10, exato, não tem, e são as principais. Também temos a L'Oréal, por exemplo, mas estas são as principais que eu queria ter no meu portfólio, ou seja, queria ter no peso deste ETF, que realmente me ajudou a ter uma maior valorização este mês, está bem? Por isso foi a principal razão de eu adquirir este ETF, que tive vários ETFs dentro da zona euro em consideração, mas foi este aquele que me cativou mais para o meu perfil de investidor e objetivos, também, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas foi o que me pareceu melhor. E realmente fiquei feliz com o resultado. Mas temos o Alfredo, boas, Gustavo, mais um vídeo top da tua parte e como tal só te digo, continua. Deixa-me só fazer uma questão que me suscitou alguma curiosidade. Eu vou apostando, não digas apostando, diz vou investindo em ETFs tal como tu, variando todos os meses nos que vou investindo. A minha opinião é, e quando quisermos daqui a 20 anos começar a tirar o valor que acharmos que devemos tirar para completar a nossa reforma. Fazemos isso uma vez ao ano, tipo por exemplo 15.000, ou tiramos todos os meses 1.250. E como decidimos qual ETF vender quando temos vários? Gostava que, se puderes, claro, deixasses a tua visão sobre a coisa ou até mesmo fazer um vídeo com isso.
obrigado. Então, eu só vou detalhar mais sobre este assunto quando chegar o momento de vender, mas de qualquer modo eu posso explicar muito rapidamente o que eu vou fazer. Então, primeiro, a taxa de levantamento segura é anual, ou seja, o levantamento é por ano, ou seja, eu levanto aqueles 12 mil de uma vez, tá bem? Depois, a venda vai depender dos ETFs que eu considerar que estão mais sobrevalorizados. Por isso, se houver ETFs dentro do meu portfólio que eu acredito que haja várias empresas dentro dele que estão muito subvalorizadas, então é claro que eu vou manter, porque acredito que quanto mais tempo mantiver, mais probabilidade existe de se aproximarem do seu valor justo. Por isso, é claro que aquelas empresas que estão sobrevalorizadas, ou seja, um ETF que tem várias empresas que estejam sobrevalorizadas, eu vou querer vender primeiro porque estou a aproveitar aquele prémio, aquele excesso de ganho que estou a ter com aquelas empresas, entendes? É claro que isto eu vou aprofundar muito mais quando chegar a essa altura, mas ainda vai faltar uns bons anos até chegar a essa altura, mas assim já ficas com uma boa ideia do que é que eu tenciono fazer para mim, para o meu perfil de investidor, porque o que eu acabo por fazer aqui nesta série é mostrar-te na realidade, na prática, com base em algo que eu me comprometo a fazer, que é decidir que, ok, eu tenho este investimento médio que é os 500 e não vou sair daqui, ou seja, se estiver na zona 1 é 400, se estiver na zona 3 é 600, mas eu não saio daqui, ou seja, eu comprometo-me a investir sempre o mesmo montante e mostrar na prática o que funciona para mim, tá bem? Dos únicos, literalmente, do mundo a fazerem uma coisa assim, para vocês entenderem o que é que eu faço para mim e se resulta ou não, porque se isto desse, imagina, tudo para o torto e não estivesse a resultar, eu continuava-te a mostrar esses resultados negativos, tá bem? Porque eu acredito que no longo prazo eu tenderia a ter uma maior probabilidade, pelo menos, de ser bem sucedido nesta, digamos, estratégia que eu estou a seguir para mim, para o meu perfil de investidor. E eu realmente espero que os meus estudos te possam ajudar. E se ajudam, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Mas pronto, eu espero ter esclarecido esta questão. Passamos à próxima do André. Mais um vídeo fantástico. Obrigado, Gustavo. Será que nos podia explicar como calculas a percentagem anualizada que mostras no teu fecheiro? Foi o que eu fiz mesmo no início do vídeo. Ou seja, estive a explicar a fórmula por detrás, mas o que é que eu faço para chegar a esta fórmula da maneira mais simples que conheço, ok? Com a regra de 3 simples, que utilizando esta tabela, tá bem? E aquelas 3 variáveis, que é com base na rentabilidade projetada, juros totais de projeção, valor mensal investido e juro lucro total neste momento, isto já é possível chegar lá, mas a um valor sempre aproximado. Ok? De qualquer modo, tu podes sempre confirmar utilizando a calculadora aqui da Rankia, que te permite colocar aqui os valores e ver se estás mais ou menos lá ou não. Pronto, de qualquer modo, passando ao próximo comentário, o que é que temos aqui? É do Pedro. Boas, Gustavo, tenho adquirido alguns ETFs, mas a maioria estão fracionados e percebi que tu focas bastante esse ponto na compra da unidade inteira. A questão é se devo vender essas minhas posições fracionadas e comprar uma unidade inteira, ou se mantenho e vou comprando fracionado até por fazer uma unidade completa. Continua este excelente projeto, parabéns. Então, Pedro, é o seguinte, tu não precisas vender nada. Segundo o FAQ da XTB, tá bem, que eu já mostrei noutros vídeos, segundo o FAQ da XTB, a partir do momento em que tu compras fracionadas e prefazes pelo menos uma unidade inteira, ok, não interessa se é, por exemplo, tinhas 0.50, fazes uma, ou tens 1.50 e fazes duas, a partir do momento que são unidades inteiras, então já és o legítimo dono. Por isso, tu não precisas de vender nada, apenas precisas de comprar mais um pouco para prefazer a unidade inteira, tá bem? Por isso, não te preocupes com isso, não vendas nada, que seria ridículo estares a pagar mais valias só porque acreditas que as fracionadas podem-te não dar tanta segurança, quanto, segundo o FAQ da XTB, tu ao comprares mais um bocadinho ficas com elas inteiras e pronto, passas a ser o legítimo dono. Passando ao próximo comentário, é do Zé Guilherme. Boas, desde já continua com o teu excelente trabalho, queria que analisasses o ETF SPYL. Penso que, apesar de ser um ETF recente, é uma boa alternativa para um ETF que replica o S&P 500, sendo que está a um preço bastante aceitável. Obrigado. É assim, dizer que está a um preço bastante aceitável, isso não é nada fácil de conseguir afirmar uma coisa dessas, para além que terias que analisar todas as empresas que estão no S&P 500 também, conforme o seu peso que tem nesse ETF, e para além disso, a tua análise ia ser sempre subjetiva, ou seja, é sempre uma opinião tua, porque mesmo quando utilizamos DCF e etc, acaba por ser algo subjetivo, ou seja, apesar de ter cálculos corretos e certos, as projeções são sempre com base na nossa opinião e aquilo que achamos que vai ser também com base nas notícias, naquilo que é relatado e tudo mais. Por isso é muito difícil dizer que está a um preço bastante aceitável, está bem? Mas de qualquer modo eu percebo o que queres dizer. Por isso, vamos passar então ao ETF que tu sugeriste. Eu acredito que eu tenha visto aqui, ou seja, eu coloco aqui também muitas das vossas sugestões. O teu ETF está aqui. Atenção que eu aumentei 5% na volatilidade. Porquê? Porque, tal como eu disse no início do vídeo, aumentou 5% porque os ETFs agora estão mais voláteis devido a este aumento também na zona euro e também dos Estados Unidos. Ou seja, está muita coisa a acontecer em termos macroeconómicos, geopolíticos, que estão a fazer com que as ações, nomeadamente, pronto, se são nas ações e os ETFs são compostos por ações, acaba por afetar os ETFs e por essa razão também estão mais voláteis neste momento. Por isso eu adicionei 5%
20% e agora a zona 1 é abaixo dos 15%, a zona 2 está entre os 15% e os 20% e a zona 3 acima dos 20%, está bem? Acho que agora ficou mais correto conforme o estado atual do mercado. Penso eu, ok? Pelo menos segundo o meu estudo. De qualquer modo, tu sugeriste este ETF. Este ETF tem um Total Expense Ratio de 0.03%, por isso um Total Expense Ratio muito pequeno e é praticamente igual a um VOA, a um SXR8, etc. Por isso qual é a diferença? É realmente a entidade que gera o fundo. Ou seja, eu para mim, isto sou eu, sinto muito mais tranquilo a ter uma entidade que gera o meu fundo da Vanguard do que propriamente da SPDR. Não estou a dizer que não é credível, ok? Continua a ser uma entidade credível, mas para mim não é tão fiável como a Vanguard. A Vanguard e a BlackRock são os maiores. É claro que podes sentir-te confortável e não tem problema nenhum, tá bem? Esta também tem um fund size enorme, mas será que apenas 0.04 de diferença compensa utilizar o da SPDR do que a da Vanguard? Talvez para alguns compensa e está tudo bem. Só estou a dizer para mim, eu talvez me sinta um pouco mais confortável a utilizar o da Vanguard, mas acho que as duas é completamente tranquilo, ok? Pronto, eu não consigo estar a ler todos os comentários que vocês fizeram, eu agradeço bastante por fazerem, mas eu vi todos, ok? Eu vejo todos e eu quero passar então às vossas sugestões, por isso quem sugeriu ETFs eu estive a ver, por isso alguém sugeriu este que é relacionado com empresas que têm um dividend yield elevado, mas este é indicado para a série de dividendos. Porquê? Porque o modo de distribuição dos dividendos não é acumulativo, é distributivo. E aqui, como sabes, nesta série é apenas ETFs acumulativos. Por isso eu tive que descartar, está bem? Aliás, tu podes ver que está a vermelho aqui, mesmo pertencendo à zona 1. Depois, a próxima sugestão foi este, também S&P 500, mas Utility Sector. Podes ver que tem um fund size médio, tem um Total Expense Ratio de 0.15%, que não é alto. Aí é apenas constituído por 31 empresas, está bem? Por isso está muito concentrado nas primeiras 10. Tem uma volatilidade de 17.01%, que neste momento já é a zona 2. E podes ver aqui que são estas. Temos aqui a Nextera, etc, etc, etc. Agora, eu, principalmente, estando na zona 1, quero algo mais diversificado, está bem? Por isso, quero algo que também tenha mais na zona euro. É claro que eu quero maioritariamente que tenha nos Estados Unidos, porque, estando as duas na zona 1, eu vou querer que tenha exposição aos Estados Unidos e, como acredito mais nos Estados Unidos, ou seja, que as empresas podem valorizar mais neste país, então é por isso que eu quero uma exposição maior aos Estados Unidos. Mas também quero alguma diversificação na zona euro e outros países. Por isso, este vai ser para descartar, para além que, dentro dos Estados Unidos, estas não são as minhas empresas de eleição. Ok, por isso este é para descartar, mas obviamente que eu agradeço pela sugestão. Aliás, eu até devia adicionar muito rapidamente aqui o ensino. Exato, eu vou adicionar aqui o ensino, exato, que eu ainda não tinha adicionado, por isso só vou colocar aqui e depois coloco o resto da informação só para não tirar tempo. Pronto, e ficar a carregar. Pronto, isto apenas indica que tem este ponto negativo de o fund size ser mais pequeno e diz logo que pertence à zona 2. Ok, atenção, este fecheiro está no Patreon, ok, para quem quiser utilizar. Depois, mais sugestões. Então, esta foi outra sugestão que alguém disse, a Nasdaq 100, que eu já falei várias vezes e a mesma pertence à zona 2 ou 3, por isso se eu for aqui neste momento ela pertence à zona 2, ok? Por um bocadinho, porque senão pertencia até à zona 3. É claro que eu não vou estar a adquirir sendo um ETF tão volátil, porque se eu estivesse na zona 2, quase na zona 3 ou mesmo na zona 3, este ETF da Nasdaq 100 já seria talvez uma escolha mais indicada, tá bem? Mas para agora não é de todo. Mas eu já falei nisto noutros episódios. Deixa-me só mostrar-te que ela tem tido até uma boa rentabilidade nos anos anteriores, é mais volátil, como é óbvio, e estas são as principais empresas, ou pelo menos dentro do top 10 com maior peso, que constituem este ETF, tá bem? Aqui uma grande exposição aos Estados Unidos. Por isso, se eventualmente o índice do S&P 500 tiver aqui uma grande queda, eu muito provavelmente devo aproveitar e vou olhar para esta, vou olhar para o QDVE e outras para entender qual pode fazer mais sentido. Na altura que eu poderia adquirir esta, eu adquiri o QDVE e obviamente que eu não estou arrependido. Olha bem aqui o ganho que eu estou a ter com o QDVE. Repara, eu apenas adquiri cerca de 103, na altura já não lembro quantas vezes adquiri, foi no início, tá bem? E já estou a ter este ganho todo, ou seja, só esta aquisição que eu fiz relativamente ao QDVE está-me a dar um ganho de 1695, sendo que o ganho médio em percentagem está nos 105, ou seja, a minha melhor posição, aliás, adquiri 3 vezes, está aqui a dizer, adquiri 3 vezes, sendo que a minha melhor posição está com uma rentabilidade de 114%. Isto para um ETF é bastante, não é? Nós todos sabemos isto. Por isso é que eu estou bastante satisfeito e pronto, nessa altura que estava na zona 3, é que eu ponderei entre o QDVE e também o Nasdaq 100 e achei que o QDVE pudesse ter um melhor desempenho, que acredito que teve. Pronto, passando então à próxima sugestão. Aliás, esta foi a última, exatamente. Por isso eu estive a ver os ETFs indicados para o meu perfil de investidor dentro da zona que estamos atualmente. Por isso, tendo em consideração que estamos na zona 1, praticamente em máximos absolutos, tanto no índice americano como no índice europeu, então acho que faz mais sentido ver ETFs mundiais. Por isso, o que é que eu fiz? Procurei por ETFs World e apareceram-me todos estes que estão a ver e é claro que eu estive a ver um. Para além de outro que foi sugerido por vocês. E até vou dizer qual é aquele que provavelmente vou preferir. Mas, antes de
passar então à minha aquisição, algo que eu quero partilhar que é muito importante, e é por isso que eu disse que este vídeo iria ser mais importante, não só na explicação daquela fórmula, mas também devido a esta parte que eu vou explicar agora. E tenho pena quem não tenha, chegado até aqui no vídeo, porque realmente é uma parte muito importante. Eu não posso me esquecer que foi no 28º episódio que partilhei isto contigo, porque se alguém me perguntar isto no futuro, eu tenho que me lembrar que foi no 28º episódio que eu partilhei isto, que é o seguinte: aqui na XTB, eu também tenho que ver depois o tempo no vídeo, aqui na XTB eu abri uma conta de propósito para ver e comparar com o S&P 500, ou seja, em tempo real, a comparação da rentabilidade que estou a ter com o meu portfólio, que já vimos que foi aqui atrás, que está a um ritmo de cerca de 25,75%, com aqui o S&P 500, para entender se estou a ultrapassar, e também com base no ETF mundial e aqui DVE. Por isso houve aqui uma mistura, se não estou em erro, deixa-me lá ver detalhes. Exato, ou seja, o S&P 500 valorizou até agora 17,68% desde que foi feito este plano automático, mas também como não começaram ao mesmo tempo, também não é uma boa comparação. De qualquer modo, o que eu quero salientar aqui é o seguinte: pronto, estas são as rentabilidades, tudo bem, não são nada de especial, isto é um plano automático, só estava a colocar cerca de 10, 15 ou 20 euros, já não me recordo, acho que foi cerca de 15 mensalmente, automaticamente, mas eu soube uma notícia, está bem, que um seguidor partilhou comigo, que não sei que erro houve, se foi por parte da XTB, se foi por parte da entidade que gere os processos automáticos de pagamento e tudo mais, ou seja, da transferência, mas o que estava a acontecer é que o débito, ou seja, o débito direto, estava a tirar mensalmente mais do que aquilo que a pessoa permitiu, ou seja, a pessoa permitiu, já não sei se foi 50, já não me lembro, permitiu um valor e aquilo estava a tirar praticamente todo o dinheiro que a pessoa tinha na conta disponível, que é super grave. Foi um caso isolado, está bem, mas mesmo assim eu acho que isto é muito, muito grave, e por isso, ao saber disto, já não me sinto tão confortável em ter um plano automático, porque imaginemos que acontece um problema qualquer e tenta-me tirar todo o dinheiro que tenho na conta, não me sinto confortável. É claro que eu posso parar entretanto e levantar novamente, por isso não vai haver um grande problema, não perco dinheiro nenhum, mas é algo que não me deixa confortável, para além que nem sequer estou a ter uma rentabilidade excessiva com base neste investimento automático. Era mais em termos de comparação, e pronto, já estamos a ver aqui a comparação e ver qual é que é o desempenho que estou a ter nestes ETFs comparativamente ao meu portfólio, sendo que isto aqui não é nada de especial. Porquê? Porque esta rentabilidade que estou aqui a ter, repara, eu consegui obter quase na questão de 1 ou 2 meses a investir naqueles ETFs europeus. Se formos ver aqui atrás, ok, só alterar novamente de conta, conseguimos ver que dentro daqueles ETFs europeus já estão cerca de 10% numa questão de poucos meses, e aquele plano automático eu acho que já fez mais de um ano, se não estou em erro. Por isso podes ver que os europeus, dentro daqueles que eu investi, já atingiram valores superiores. Aliás, por acaso o SRI, este aqui até que não valorizou ainda grande coisa. De qualquer modo, a conclusão era mais este receio do débito direto e por isso cancelar. Por isso vou eliminar este plano automático, ou seja, vou ao canto superior direito, onde diz gerir, e está aqui fechar plano de investimento. Vou clicar aqui, entendi, pronto, tudo bem. Isto aqui não há problema em mostrar, editar detalhes não, eu quero simplesmente apagar. Tinha aqui um cartão Visa associado, portanto vou apagar e apagar AutoInvest. AutoInvest foi removido, entendi, já não me sinto confortável, para além que, atenção, existe uma taxa de 0,7%, se não estou em erro, associada ao débito direto, ou seja, fica a perder e não é por pouco. Pronto, deixa-me lá ver se atualizar isto já está feito ou não. Pronto, eu acho que ainda não está feito. Ok, muito bem, tenho que tentar novamente. Fechar plano de investimento, sell. Sim, ok, está aqui a dizer as condições. Fechar plano, ok, compreendi. Fechar. Ok, posição encerrada. Atenção que isto não vou colocar no meu portfólio lá no plano 2, porque as posições que eu adquiri nesta conta nunca coloquei lá. Isto sempre foi por uma questão de comparação. Também, e agora só estou a fechar porque não me sinto confortável. Pronto, isto está a fechar, diz o valor da conta, fundos livres, ou seja, agora já não tenho nada aqui. Por isso está aqui posição encerrada, ou seja, isto está a fechar as frações de ações que foi adquirindo, portanto nem sequer maioritariamente era ETFs reais, ou seja, só quando prefaziam um inteiro, mas de qualquer modo eu agora vou aproveitar este dinheiro que tenho livre para transferir para a minha outra conta, porque entretanto vou encerrar esta, vou transferir para a minha outra conta, onde eu vou adquirir agora o ETF, porque se são 453 chega e sobra. Por isso o que eu agora vou fazer é vir aqui à área do cliente, vou clicar aqui para transferir entre contas, e agora eu quero a minha conta dos ETFs, que é 2000, ou seja, começa por 24. Então, se começa por 24 é esta, quer transferir tudo, por isso os 453.9, continuar e confirmar transferência. Entretanto, vou fechar também esta conta, mas quando digo esta conta, estou a falar não desta, mas sim desta aqui, ou seja, desta que tinha o plano automático, está bem? Só para tu não confundires e pensar, ele vai fechar a conta dos ETFs, não, é a conta do plano automático que, pronto, como podes ver, já não está em uso. Por isso, esta conta já não me faz falta, e aliás,
sendo que o máximo de contas a ter na XTB é 4, então assim até fica uma suplente se eu quiser começar no futuro alguma série nova, tá bem? Fico sempre com essa possibilidade. De qualquer modo, está feito, agora a transferência também está, só falta fechar a conta, depois tenho que falar com o suporte, mas basta ir ao canto inferior direito que está aqui, tá bem? E aqui no canto inferior direito, depois falo com o suporte, digo qual é a conta que quero fechar e eles fecham, porque a partir do momento que já não há dinheiro nessa conta, então não há problema nenhum em fechar. Depois, o que me resta é fazer a aquisição, mas antes disso tu ainda não sabes qual é o ETF que eu quero adquirir. Portanto, houveram estas possibilidades de ETFs mundiais, portanto a começar com este que tem um fund size gigantesco. Repara bem o fund size que tem, é mesmo muito grande. Tem um Total Expense Ratio de 0.20%, é acumulativo, é constituído por 1396 empresas, está bem? Mais para baixo podes ver também que tem uma volatilidade de 12.18%, sendo que agora já faz parte da zona 1. Depois podemos ver que tem uma grande exposição aos Estados Unidos, ou seja, de 70.46%, mas tem cerca de 30% aos restantes países. Estas são as principais empresas, ou seja, que têm maior peso dentro de todas que constituem aqui neste ETF, está bem? Sendo que a décima tem cerca de 1% de peso e é JP Morgan, e em primeiro temos a Apple, a Nvidia, Microsoft e por aí fora. Agora, este ETF é realmente interessante, no entanto, foi feita outra sugestão, foi aqui a Invesco. A Invesco é um ETF praticamente igual, tem um Total Expense Ratio de 0.15%, é acumulativo, tem um fund size relativamente grande, mas pronto, não é tão grande como este ETF da BlackRock, enquanto este é constituído por 1396 empresas. Este aqui é por 2420 e podemos ver que em termos de constituição, este tem menos volatilidade, mas em termos de constituição vai praticamente dar ao mesmo, só que este adicionalmente tem menos exposição aos Estados Unidos e tem mais às restantes. Por isso até está melhor diversificado, porque até podes ver que a 10ª posição, que é por isso que eu chamei a atenção da 10ª posição, aqui é Taiwan, está bem? Dentro dos semicondutores. Por isso é claro que esta também me chamou a atenção, está bem? É um ETF recente, mas mais uma vez chama a atenção para aquilo que nós devemos sentir-nos confortáveis com a entidade gestora do fundo. Neste caso é a Invesco. E eu sinto-me mais confortável em ter a BlackRock ou ter a Vanguard, ok? E este é o VWCE, ou seja, o VWCE é novamente uma opção para este mês, porque, ok, é verdade, tem um Total Expense Ratio que acaba por ser um pouco superior às restantes, mas tem um fund size também muito elevado, é composto por 3618 empresas, ou seja, pode estar melhor diversificado na medida em que há mais empresas e a percentagem está mais distribuída por essas empresas, está bem? Mas só que, claro, que se tiver igualmente uma percentagem próxima nas primeiras, então as restantes também, estar lá e não estar, não vai fazer grande diferença. Só para teres essa noção, é acumulativo, tem uma volatilidade próxima do anterior, ou seja, de 11.52%, só para dizer que também faz parte da zona 1. Depois, a parte de exposição, como podes ver, tem também uma exposição semelhante, ou seja, cerca de 60-61% aos Estados Unidos e cerca de 40% mais ou menos às restantes, o que é algo positivo. Mas podes ver que em termos de distribuição, eu acredito que esteja mais bem diversificado que as restantes, sendo que ao ser um ETF gerido pela Vanguard, dá um bocadinho mais de tranquilidade. Mas depois isto vai depender de cada um, ou seja, para alguns se calhar não compensa estar a pagar um bocadinho mais de Total Expense Ratio e por isso preferir uma das outras. Para mim é igual, ou seja, é indiferente qual seja a tua escolha, mas eu provavelmente sinto mais confortável aqui com o VWCE, ok? Com este ETF. Pronto, temos aqui que é constituído por estas empresas todas. Assim sendo, o que eu vou fazer agora é realmente adquirir, ou seja, posso simplesmente copiar o ensino, procurar aqui na XTB no canto superior esquerdo, colar e procurar por VWCE. Neste caso é, deixa-me lá ver, temos aqui em dólares e temos em euros. Eu quero o que está em euros, que é o que está em cima, e agora eu vou arrastar. Muito bem. Atenção, este ETF já foi adquirido anteriormente, tal como podes ver. Aliás, a última vez que eu adquiri este ETF foi aqui em baixo. Deixa-me lá ver se consigo pôr de dia para tu veres a diferença. Pois, repara bem onde é que a última vez que eu adquiri este ETF foi mesmo aqui em baixo. Entretanto, já subiu isto tudo. Realmente já subiu bastante desde então. Mas pronto, de qualquer modo, a nova ordem, o valor vai ser próximo de 400 euros, por isso tenho que diminuir, ou seja, 400 euros neste momento para o VWCE são cerca de 3 ETFs e por isso, sim, 416 é o mais próximo e vai ter que ser, por isso comprar, confirmar e está feito. É só confirmar, sim, é um ETF real, certo? Pronto. Agora eu só tenho que anotar esta transação, vou aqui a histórico da conta e vi que comprei por 416.52. Por isso vou aqui atrás, 416,52. Pronto, só para estar tudo correto, está bem? Pronto. Assim sendo, está feita a minha aquisição. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.